Tudo bem com você? Comigo tudo jóia. Eu sou o Frei Mário Oliveira, da Missão Franciscana Independente, e a partir de agora, mais uma vez juntos, eu e você, para mais um dos nossos Papo de Fradinho. Hoje estamos dando início à nossa campanha rumo ao fortalecimento do canal Papo de Fradinho. E para isso, contamos com uma ajuda demasiadamente importante, a sua. É o seguinte, está vendo esse QR Code aí do lado, acima? Aponte a câmera do seu celular para ele e participe da nossa campanha de Pix, doando apenas R$10 para o Papo de Fradinho. Assim, você estará nos ajudando e muito para fortalecer esse nosso canal. Caso você não consiga doar pelo QR Code, faça a sua doação diretamente para o Pix freimario@yahoo.com. Vou repetir. Pix freimario@yahoo.com. Que Deus abençoe a sua oferta. E não se esqueça do quanto que é importante que você assista aos nossos vídeos do início até o fim. Então, muito obrigado, e o Papo do Fradinho sabe que contará com você. Existe uma falsa concepção de que evangélicos odeiam os católicos e vice-versa. Isso, como eu acabo de dizer, é balela. É uma falsa concepção. O que na verdade existe é uma diferença básica entre os dois, já que para os evangélicos a palavra escrita de Deus, ou seja, a Bíblia, é a base. Eles não fazem absolutamente nada que não esteja nela. Ou seja, para o protestante, a Bíblia está acima de qualquer outra coisa. Já para o católico, a Bíblia não é mais a coisa mais importante de tudo, e sim uma das coisas importantes, porque ela se encontra ao lado também da tradição e do magistério. O que podemos perceber no conceito evangélico nada mais é senão a adoração a um livro. E justo eles, viu, que tanto condenam a tal da adoração. Aí eu sempre pergunto aos evangélicos que conheço. Quer dizer que então, que se algum dia acontecesse uma catástrofe e todas as Bíblias do mundo desaparecessem, a fé de vocês acabaria? Vou contar um segredinho aqui aos evangélicos que com certeza eles não sabem. Jesus Cristo não se encadernou, e sim encarnou. Então o que realmente tem que estar acima de tudo e de todos é a pessoa do Cristo. E é por isso que a ele devemos adoração, e não a imagens, como os evangélicos dizem que fazem os católicos, ou a adoração a um livro, como eu digo que fazem os evangélicos. Além disso, tem uma pergunta que não se cala. Graças a quem os evangélicos têm uma Bíblia, mesmo sendo uma Bíblia mutilada, já que pela tal da reforma protestante, eles mutilaram a Bíblia. Certamente a maioria dos protestantes sequer sabem, mas foi o Papa Damos que em 382 apresentou ao mundo a Bíblia. E durante 4 séculos, milhares de católicos foram assassinados ou perseguidos pelo simples fato de estarem guardando as Escrituras. Foi também a Igreja Católica quem moldou o Ocidente pregando as Escrituras. A Bíblia surge de dentro da tradição. A tradição que tanto é desprezada pelos evangélicos. É preciso não nos esquecermos que os católicos do primeiro século viviam por meio da tradição oral, já que, como eu disse,
apenas em 382 depois de Cristo é que a Bíblia foi apresentada ao mundo. E até mesmo após essa apresentação, a evangelização ainda foi feita por muito tempo pela tradição oral, já que a Bíblia não era esse livro fácil de ser carregado. E sim, eram bibliotecas imensas, incapazes de serem levadas de um canto para outro como hoje são. Então as pessoas eram catequizadas pela tradição oral pregada por padres e bispos, e antes destes, pelos apóstolos e seus discípulos. Aí me chegam os evangélicos, 1500 anos depois de tanta luta, de tanta morte pela tradição, para afirmarem de que o que vale é a tal da sola escritura, ou seja, apenas o que está escrito nas suas Bíblias. As mesmas Bíblias que, como eu disse, foram geradas pela tradição dos apóstolos. Então, quer os evangélicos queiram ou não, a Bíblia é uma tradição da Igreja Católica. É bom lembrar de que quando Jesus sobe aos céus, ele não nos deixou nenhuma palavra escrita e sequer pediu para que se escrevessem alguma coisa. E foi a Igreja Católica quem literalmente montou a Bíblia, dizendo quais eram os livros que foram inspirados por Deus. Então, de uma vez por todas, entendam que a Bíblia surgiu através da tradição da igreja e não o contrário. Jesus não nos deixou uma Bíblia, e sim deixou uma igreja que, pelos apóstolos, realizavam a pregação oral, que é a tradição apostólica. E isso, com certeza, é o básico dos básicos. Embora sequer este básico os evangélicos consigam entender. E só para completar, eu lembro aqui das palavras de Santo Inácio de Antioquia, que foi um dos discípulos de João, e que nos disse, abro aspas, onde está o bispo, aí está a comunidade. Assim como onde está Cristo Jesus, aí está a Igreja Católica, fecho aspas. E olha que lembrei de uma citação que foi proferida no 1º século, portanto, bem antes das escrituras sagradas terem sido compiladas e encadernadas, para que você hoje possa abrir sua boquinha e dizer que o que te importa é apenas o que está escrito na Bíblia. E ao falar isso, demonstra claramente a mais absoluta e total falta de conhecimento da própria Bíblia, já que desconhece o que, como e por quem ela foi gerada. Termina aqui mais este nosso papo de fradinho. Agora, eu vou correr atrás de te pedir que deixe o seu like e que, se ainda não for inscrito no nosso canal, aproveita, clica no botão de se inscrever, comente, toque no sininho. Não se esqueça dos meus pedidos. O meu pedido da nossa campanha do Pix, né? Ó, olha ele aí de novo, ó. E, claro, de compartilhar esse nosso canal Papo de Fradinho com todos os seus amigos, seus familiares, e que também não deixe de assistir aos nossos vídeos por inteiro. Todas essas coisas, em muito, vai nos ajudar a produzir novos vídeos, a seguir mais adiante, a atingir as metas que são nos impostas pelo YouTube. Então agora fique com Deus, até o nosso próximo vídeo, paz e bem.